Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha o programa Passando a Limpo. Estamos começando mais um programa. Hoje nós vamos fazer um programa especial, porque a gente vai falar com relação à saúde aqui na cidade de Três Pontas, porque vai acontecer uma reformulação nas unidades básicas de saúde de Três Pontas. Nós vamos conversar daqui a pouco a respeito disso com a Débora Helena Ribeiro, que é coordenadora da Atenção Básica. Nós vamos falar com a Gabriela Araújo, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Três Pontas, e também com a Laila Miranda, que é reguladora, e daqui a pouco ela vai explicar o que é isso, e todas elas vão falar a respeito dessa reformulação na saúde aqui da cidade de Três Pontas. Está no ar o programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Olha, gente amiga, o programa Passando a Limpo tem um patrocínio de Lume Imobiliária e Contabilidade. A certeza de bons negócios, Avenida Oswaldo Cruz, 448, o telefone é o 3265-1504. A Sofera Estruturas Metálicas, com qualidade, confiança e rapidez. O celular é o 998706949. Kleber Gás, ligue e peça seu gás agora. 3265-2369. E hoje, sextou, você também pode pedir aí a sua cerveja, mesmo com o friozinho, mas a cerveja é estupidamente gelada. Kleber Gás, 3265-2369. Gente, vamos tratar do assunto de saúde aqui no programa Passando a Limpo, porque a secretária municipal de saúde, a Giovana, com toda a sua equipe, vão fazer uma reformulação nas unidades básicas de saúde do município de Três Pontas. E elas, eu estou recebendo a Débora, estou recebendo a Gabriela e a Laila, que também daqui a pouco vai estar aqui, para falar a respeito do que vai acontecer a partir de segunda-feira. Como é que vai funcionar o sistema de saúde aqui na cidade de Três Pontas. Eu começo primeiramente com a Débora. Débora, mais uma vez, muito obrigado por estar presente com a gente aqui na equipe Positiva. Já começo te perguntando como é que vai ser essa reformulação. Bom dia. Bom dia, Silvano, tudo bem? Então, a partir de segunda-feira, nós vamos ter 2 médicos extras, médicos além dos médicos que já atendem nas unidades básicas, para estar atendendo a demanda espontânea das unidades de saúde. O que é essa demanda espontânea? Aquele paciente que acordou passando mal, que está com uma gripe, uma dor de cabeça, uma dor de garganta e queria para o PAN de saúde, para o PAN, ele vai para a unidade básica de saúde. Então a gente vai começar segunda-feira na policlínica, com o médico trabalhando das 7 a 1, atendendo toda essa demanda, que o paciente vai procurar a unidade. E na próxima semana, que é no dia 10, a gente vai ter um médico também no PSF da Mina, ali no Vila Marilena. Ele vai estar atendendo também, por enquanto, o horário que a gente definiu é das 7 a 1, que é o horário conforme os dados do pronto atendimento, que tem maior demanda de atendimento. E o que é o nosso intuito com esses médicos? É tirar essa população do pronto-socorro, que ficam lá aguardando atendimento e não tem necessidade de pronto-socorro, e ser atendido na atenção básica. E isso também não vai tirar o atendimento da unidade básica de saúde, que ela já atende essa população, mas é um atendimento extra para esse paciente não precisar se deslocar até o pronto atendimento. Esse atendimento vai ser única e exclusivamente para o pessoal, aquele pessoal que utiliza o PAN para não encher lá o PAN, digamos assim. Isso mesmo, é aquele paciente que precisa de um atendimento rápido com uma queixa que aconteceu agora, uma queixa aguda. Então, se o paciente precisa renovar uma receita, ele não precisa ir nesse médico, ele vai no médico da sua unidade básica. Ele precisa de mostrar um resultado de exame, ele quer fazer um check-up. Todas essas queixas é com o médico da sua unidade. O médico ali vai atender só essa queixa que está agora, aguda. Esse é um problema que já há muito tempo reclama-se que o PAN ele fica lotado, aí o pessoal diz que a gente vai, como que vai na unidade de saúde, e aí é complicado, aí não tem o atendimento no horário, então quer dizer, isso foi conversado logo que o PAN passou para a Santa Casa, né, e agora vocês estão reformulando isso.
Outra queixa que a gente tem frequente também é que a população vai ao PAN porque não tem vaga na unidade de saúde. O médico da unidade de saúde, ele tem uma demanda finita, né? Ele não tem como atender 100 pessoas por um período. Então, as fichas são tiradas de acordo com a prioridade. Não quer dizer que a pessoa foi hoje no posto de saúde e ela vai ser atendida hoje. Se você chegar lá com um quadro de vômito e diarreia, você vai ser atendido hoje. Agora, eu cheguei, eu quero encaminhamento para o dermatologista. Não tem necessidade de seu atendimento ser hoje. Eu posso estar agendando para amanhã, para depois. Então, o que eu queria que a população entendesse é isso. Os atendimentos serão feitos de acordo com a prioridade de cada caso. E a população já chega achando que o meu problema sempre é maior que o outro. Então, a gente forma a consciência e vê que eu cheguei lá e eu consegui uma vaga. Outra coisa importante, a prioridade é para você ser atendido na sua unidade de saúde, que a gente agora em 3 pontos é toda territorializada. O que é territorializada? Cada unidade de saúde tem uma demanda para ser atendida, que é um território ao redor da sua unidade. Mas se o médico dali já atendeu toda aquela demanda, a gente encaminha para a unidade mais próxima, que é o que a população também queixa muito. Eu cheguei lá hoje às 7 horas da manhã para ser atendida. Não consegui ser atendida com o meu médico, a gente tem um grupo com todas as enfermeiras das unidades e a gente vê aonde ainda tem vaga. E sempre a gente tem vaga em outra unidade de saúde. Mas a população não... mas eu não vou me deslocar, estou no Padre Vitor, vou me deslocar até o Santa Edviges? Não, eu vou para o PAN. Então, quer dizer, esse negócio de deslocar quando a pessoa fala para ir outro posto é porque não teve a vaga. É isso que acontece. Porque a gente vê, as pessoas vão até para a rede social falar a respeito disso, né? Sim, a gente sempre põe na unidade mais próxima da residência da pessoa. Mas muitas das vezes a pessoa quer ser atendida naquele minuto. Não quer... Nossa, mas vai me atender só à tarde? Então a gente vai de acordo, igual eu falei, a demanda do médico ela é finita. Então, a gente vai de acordo com o grau de prioridade encaixando nas outras unidades. Uma coisa, a gente sabe que na hora que a pessoa está doente, ela fica fragilizada, coisa e tal, mas hoje, até se você pagar, tá difícil, né? Porque a demanda de saúde, a cada dia que passa, aumenta mais. Com certeza. Eu falo assim, a gente não vai deixar ninguém sem atendimento. Todas as pessoas vão ser acolhidas e atendidas de acordo com a prioridade do seu caso. Outra coisa importante que a gente vai fazer também são os agendamentos. Aqueles pacientes crônicos, hipertenso, diabético, faz uso de remédio controlado, eles vão ter todos agendados. Então, o que eu peço? Aquele paciente que tem que renovar uma receita, ele não precisa ir cedo na fila no posto. Ele pode procurar no período da tarde. A gente está tentando também organizar essa demanda para esses pacientes que querem fazer agendamento. Como de manhã está tendo uma rotina dos atendimentos agudos, a unidade de saúde vai estar lotada. Então, procure essa unidade no período da tarde, que é um período mais tranquilo, onde vão ser realizados os agendamentos desses pacientes. Então, se você está com uma receita do remédio controlado, é hipertenso, é diabético, quer agendar a sua consulta, procure no período da tarde e agende essa consulta sua. Inclusive, Débora, disso aí, nós tivemos muita reclamação. Porque eu tenho que ir na fila cedo, porque eu preciso somente para pegar uma receita. Então, quer dizer, esse problema vai ser resolvido. Sim, vai ser resolvido. Os pacientes que estão passando a partir dessa semana já estão sendo agendados. Os que passaram anteriormente, a receita vai vencer agora em setembro. Já vai lá e já deixa agendado. O que a gente pede para a população? Não deixar vencer a receita. O que acontece muito é o seguinte, eu estou sem remédio hoje, minha receita já venceu. Então não deixe vencer, vá antes. Mas como é que esse agendamento, ele agenda, aí já vai marcar o dia para ter o encontro, para ter lá o paciente encontrar com o médico? Isso, vai ser agendado o dia e o horário para essa pessoa ser atendida na unidade. Aí só vai comparecer. E outra coisa importante, a gente já teve outras vezes essa questão de agendamento e o número de faltas é absurdo. Então o que a gente pede para a população é o seguinte... Deixe o seu cadastro atualizado na unidade de saúde, que toda a população aqui, todo usuário, ele tem o seu cadastro na unidade. Mas o telefone nunca está atualizado, muda de telefone semanalmente, então a gente tenta contatar lá, e depois vai falar na parte da regulação, a gente liga nos telefones, quase nunca é atendido no telefone. Então, deixar o cadastro atualizado e avisar a unidade de saúde também. Olha, minha consulta está marcada para amanhã, eu não vou poder comparecer. A gente encaixa outra pessoa, porque o médico vai estar lá atendendo por horário, aguardando aquele paciente. Se aquele paciente não compareceu, talvez era alguma pessoa que eu poderia ter encaixado, que está com uma queixa aguda ali, e eu não encaixo porque a pessoa não foi e não avisou. Normalmente a receita é de quanto em quanto tempo? Receita de hipertenso e diabético são de 6 em 6 meses.
Agora, de remédio controlado, a receita azul, normalmente são 60 dias, então de 2 em 2. Pode o seguinte, a pessoa já saiu com a receita, já passa e agenda, aí vai esquecer também, né? Aí daqui 6 meses não vai lembrar. A intenção é essa, ela já deixar agendado. Então, quem está passando em consulta agora já deixa agendado para daqui 6 meses. Nós estamos já em processo de contratação, não é de contratação, mas de reformulação de um programa que a gente já tem no município, de enviar mensagens via WhatsApp para o paciente, avisando ele da data da consulta. Mas ainda está em processo de processo para regularizar com o WhatsApp, aí vai chegar a mensagem. Mas não adianta nada o telefone desse paciente estar desatualizado, porque o WhatsApp não vai chegar para ele. Normalmente, as pessoas também reclamam, isso aí não é só 3 pontas, não é para todo lado. Ah, é fila cedo, isso aí eu acho que nunca vai acabar. Mas, é fila de manhã, eu tô indo lá e fico lá e depois eu chego cedo, 4 da manhã, para desistência. Quer dizer, precisa disso? Não precisa ir de madrugada. Os postos todos abrem 6h30, 7 horas da manhã, é aberto. A população pode ir na hora que abre o posto. Não quer dizer que eu, Débora, cheguei lá às 6h30 para pedir um encaminhamento e a Gabriela chegou lá com uma dor de cabeça forte. A Gabriela vai passar na minha frente. Então não vai ser por ordem de chegada, vai ser por ordem de prioridade. Pode acontecer muito bem de eu querer renovar uma receita, cheguei lá 4 horas da manhã e eu ser agendada para depois de amanhã. E a Gabriela, que estava grave, passou no mesmo dia. Então, é o seguinte, aí depois é uns negócios aqui, gente, eu não estou defendendo aqui o sistema de saúde, não, eu estou falando a coisa lógica. Se você for lá 5 da manhã, eles vão ver que a outra pessoa precisa mais do que você, ela vai passar na frente. É uma coisa mais do que lógica. Aí a pessoa vai sair xingando também, né? Com certeza. Mas aí a nossa questão é o seguinte, aquela unidade de saúde esgotou todos os atendimentos, não tem mais vaga, a gente encaminha para a próxima. Nós vamos ter agora essas 2 portas abertas do PSF Central e da Mina, então a gente liga lá, tem ainda? A gente já encaminha para lá também, que o médico vai estar fazendo essa demanda aberta. Sem atendimento não vai ficar. A pessoa vai ser acolhida e, se não for atendida no atendimento imediato, ela vai ser agendada no mais próximo, de acordo com a queixa dela. Débora, outra coisa que nós temos reclamação também é com relação aos telefones da prefeitura. Não só da saúde, mas outros também. Você pode ligar que não atende. E o que é esse problema crônico lá? Então, a demanda da unidade de saúde, ela não se resume apenas ao atendimento telefônico, né? A unidade de saúde sempre tem uma demanda ali presencial para ser atendida. Então, a gente não consegue atender ao telefone e atender ao público ao mesmo tempo. Então, a demanda, quando está presencial, a gente dá prioridade para essa demanda presencial ali. Então, tem pacientes marcando exame, tem pacientes retirando ficha. Então, a gente atende o telefone quando a demanda presencial está mais tranquila. Então, é mais difícil de ser atendido mesmo. Tá legal. E vai ter alguns probleminhas nesse telefone aí também. O pessoal lá tem que dar uma olhada lá, porque não é só na saúde, não. Agora, é certo também, a gente tem que entender se está lotado, como é que vai. Ou contrate mais gente para fazer esse serviço de telefone, de agendamento, né? Deixa eu conversar aqui com a Gabriela Araújo, ela é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, ela vai falar do planejamento familiar. Como é que funciona? Bom dia, prazer tê-la aqui com a gente na equipe. Bom dia, tudo bem? Prazer é meu. O seguinte, o município também, né, está passando por uma reformulação referente ao planejamento familiar. A maioria dessas ações são feitas no CIAMO, que é o nosso Centro Integrado de Atendimento à Mulher Adulta e Adolescente. Mas nós estamos expandindo também essas ações para as unidades básicas de saúde. Recentemente, recebemos vários implantes subdérmicos, né, o famoso Implanon, veio direto do Ministério da Saúde e a gente já vem colocando esses Implanons, fazendo a inserção desde março. Inicialmente, começamos a inserir, assim, procurar a população mais vulnerável. Eu pedi auxílio dos órgãos assistenciais, o CRAS, CREAS, enfim, para a própria Casa Larga, tudo para encaminhar as pacientes para nós. Então, a gente deixou pelo menos 2 meses para atender essas pacientes mais vulneráveis, né, para a inserção do Implanon. Visto que recebemos poucas unidades no início, foram 190 somente. O que é isso? Implanon é um implante subdérmico, hormonal.
ele dura 3 anos, aproximadamente, né? Ele protege contra a gravidez indesejada. Então, a mulher que ela quer se planejar, que fazer o seu planejamento familiar, ela pode utilizar o Implanon, como outros também métodos contraceptivos que já temos no município há muitos anos. Então, o Implanon é uma novidade aí que está bombando, né, em todas as cidades, os municípios. Alguns municípios receberam, não foram todos, a gente foi contemplado. E recentemente recebemos mais unidades, porque a gente conseguiu inserir bastante, então o Ministério viu que a gente dispensou e mandou mais. Isso é muito bom, então a gente resolveu abrir mais, expandir mais um pouco essa inserção do Implanon. Então tem muitas mulheres que me param na rua, me perguntam, e aí, posso ir lá ver o Implanon? Eu quero colocar. Falei, pode. Até então, o SUS ele é universal, ele é para todos, né? Porém, nós temos que usar o princípio da equidade também. Então, nós vamos, né, avaliar certinho quem que é candidato ao uso do Implanon, quem não é. Pode ser bom para mim, pode ser ruim para a Débora, pode ser ruim para a Laine. Então, cada um é conduta médica. O médico vai, eu quero, mas o médico vai me falar, você deve utilizar ou não. Então, a gente tem o Implanon disponível nas unidades. Nós temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino também. No momento ele é inserido somente no Ciamo, mas hoje, né, por coincidência, a gente já vai deixar os kits DIU em todas as unidades de saúde também, vão ser colocados nas unidades de saúde, inseridos nas unidades. Temos os métodos que todo mundo já conhece, que é o anticoncepcional injetável, comprimido, preservativo masculino, feminino. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Cada caso é um caso. Gabriela, como é que está hoje as adolescentes, as pessoas abaixo de 18 anos, como é que está essa questão de gravidez aqui no município de Três Pontas? Temos um número razoável, né, de adolescentes, né, de gravidez na adolescência. O Ciamo, ele faz a maior parte desses pré-natais. Não significa que é uma gestante de 14 ou 15 anos que ela é uma gravidez de risco, tá? Não, isoladamente, o fato da idade não mais coloca como gravidez de risco, tá certo? Isso mudou, mas a maioria é feita no Ciamo, tá? Temos um número, sim, razoável de adolescentes, mas diminuiu, tá? Foi um número que diminuiu durante nos últimos anos. É porque é o seguinte, é um problema muito sério, e você tocou no assunto aqui com relação aos vulneráveis também. É um problema seríssimo, né? Sim, por isso nós demos prioridade para essa população que é mais vulnerável, ou as mulheres que já têm um maior número de filhos, que não conseguiram fazer a laqueadura, ou não são candidatas ao uso do DIU, por exemplo, fazer inserção do Implanon. Mas quem tem desejo, tem vontade de utilizar o implante, o Implanon pode procurar sim a sua unidade de saúde, que ela vai ser avaliada, né, isoladamente, não cada caso avaliado isolado. E o que causa? Quando a pessoa não pode usar, é por quê? Tem vários fatores. Por exemplo, uma pessoa que já tem um sangramento aumentado, sangramento menstrual aumentado, ou que já sofre de enxaqueca, por exemplo, crônica, já não é uma pessoa que é candidata ao Implanon. Então, tem vários casos, vários nuances aí. A mesma coisa do DIU. Uma pessoa que tem um problema uterino, que tem alguma infecção pélvica, ela também já não é candidata ao uso do DIU. Então, cada caso tem que ser estudado isoladamente. O Ciamo hoje atende uma micro-região, né? Eu até há algum tempo atrás eu não sabia disso, né? Atende uma micro-região. E se vocês viram o atendimento que são realizados no Ciamo, gente, é uma coisa fantástica, né, Gabriel? O Ciamo, ele atende, né, a micro-região, são as cidades de Santana, Boa Esperança, Elicina e Coqueiral, que fazem parte da nossa micro-região de saúde. É um programa que o Estado lançou em 2023. Até no início eu fui para a Secretaria para fazer essa regulação dessas consultas da micro-região para o Ciamo e de Três Pontas também para o Ciamo. Ela vai falar um pouquinho da regulação, hoje ela que faz essa parte do Ciamo, mas quando de início era eu que fazia. Então a gente agendava essas consultas da micro, elas passam por uma triagem, até hoje a micro ainda passa lá comigo,
As consultas que são realmente ciama, que são realmente alto risco, elas são agendadas. As que não são, elas são devolvidas com uma justificativa, com uma contrarreferência. Então, ou seja, quem passa no ciama é porque realmente precisa ser atendida no alto risco. Com relação a câncer de mama, como é que está isso aqui no município de Três Pontas? Como é que tá o índice? O câncer de mama ele sempre teve um número bem alto. Infelizmente, a gente tem vários casos, né? E os nossos casos que são diagnosticados aqui como câncer de mama são encaminhados para a Varginha, que é a nossa porta, né? A Cacom, Hospital Bom Pastor. Os casos que não são câncer, mas tem que ser acompanhados também no ciama, eles são acompanhados no ciama. É um nódulo benigno, algo que tem que ser acompanhado, mas não é câncer, acompanha no ciama. Pacientes que tiveram alta do Bom Pastor retornam para o ciama também são atendidas para sempre no ciama. Quem já teve alta de um câncer de mama, ela não tem alta do ciama. De quanto em quanto tempo é feito o exame do câncer de mama? Esse exame pra você saber, né? Porque às vezes as mulheres ficam sem jeito, não querem ir, tem muita gente que não gosta de procurar médico, esse negócio é complicado, né? Tem muita gente que tem vergonha. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou? Eu sempre escuto muito isso, principalmente na coleta do preventivo também, né? Tô sentindo nada, por que eu vou? Vou procurar a doença? Aí eu brinco assim, você vai procurar sim, porque quanto mais no início você encontrar algo errado, a chance é maior de você ter a cura, né? De você e ficar menos tempo utilizando aquele serviço também. A mamografia é o seguinte, a partir de 40 anos... O ideal é a mulher já começar a fazer o rastreamento do câncer de mama, porque a mamografia nada mais é que um exame de rastreio. Isso o Ministério da Saúde, ele coloca isso pra gente, né? A Sociedade também Brasileira de Mastologia fala também. Porém, nós não temos, né, a estrutura para atender tantas mulheres na cidade no exame de mamografia, porque é um exame que é feito hoje e o SUS, ele oferta esse exame através do Hospital da Unimed, né, que é um convênio, né, lá. Então, assim, nós não temos como atender assim, 100% dessa demanda. A gente vai atendendo à medida que os pedidos vão chegando à secretaria e os pedidos de mamografia vão sendo regulados. O ideal é a mulher fazer, a partir de 40 anos, a cada 2 anos, o exame de rastreio, certo? A partir de 50 anos, também a cada 2 anos. Porém, se for uma mulher procurar a unidade de saúde com alguma queixa, a enfermeira examina, o médico examina, ele pode solicitar um exame de mamografia com urgência e justificar o porquê que ele está... Tem retrospecto na família também, procurar... Isso, a genética é um fator, né, bem importante também para rastreio. A gente fala muito de parentes de primeiro grau que já tiveram um câncer de mama, precisam sim fazer o rastreio quanto antes. Pois é, a gente vê, são problemas sérios e que tem hoje como você fazer. A pessoa não faz, aí depois vai pagar mais pela frente, né? Aí piora a coisa. A clínica, né, o autoexame de mama, ele é muito importante. Ele não caiu por terra, não. A mamografia não substitui ele, não. Mas a gente tá vindo Outubro Rosa, a gente pode conversar bem mais sobre o rastreio do câncer de mama aí. Com certeza, e vamos conversar muito, né? É bem extenso, porque de uma coisa já sai para outra. Mas... Desculpa, eu queria só fazer um adendo, que eu esqueci de falar da laqueadura. Sim, pode falar, claro. Tem a laqueadura e a vasectomia, que também fazem parte do planejamento familiar. E hoje a gente faz a laqueadura, que é a cirurgia, né, aqui em Três Pontas. A porta de entrada é o ciama mesmo, a mulher que tem o desejo de fazer laqueadura, né, ligadura de trompas, e o homem também que tem o desejo de fazer vasectomia, a porta de entrada é o ciama. A laqueadura é feita na cirurgia aqui no próprio hospital, então geralmente um dia de internação e não tem fila de espera. O ciama a gente conseguiu distinguir essa fila de espera. Não. E vasectomia, como é que é? Rápido? A vasectomia no início, nós fazíamos no próprio ciama, né? Eu cheguei a ajudar em várias cirurgias no próprio ciama. Só que como a demanda foi aumentando,
É feito, tem alguns que são feitos no hospital aqui, outros encaminham para Varginha, mas também não demora, não. Então hoje o homem conscientizou que ele tem que fazer, você tem uma determinada número de filhos, né? A demanda, a procura da vasectomia aumentou muito. Você viu falando para mim o seguinte, sabe, Gabriel? Não, vou fazer isso não, porque depois vai dar tudo errado. Eu ainda não vi um cara que ficou ruim depois que fez a vasectomia. Eu não vi ninguém falar isso. Mas todos que chegavam no SEAM, eles falavam, eles ficavam receosos, aí conversavam com o médico primeiro, antes de fazer, lógico, tinha. E tem um tempo, Silvana, assim, tem um termo de consentimento. Tudo nós temos um termo de consentimento. Implanon, o DIU, laqueadura, vasectomia, tudo. Então, esse casal que quer fazer ou homem isolado ou mulher isoladamente, eles passam uma entrevista com o psicólogo, assinam um termo de consentimento explicando tudo da cirurgia e tem um prazo por lei, tá? Não é nós que estipulamos, de 60 dias da assinatura do termo até a realização da cirurgia. Na mesa de cirurgia você pode falar, não quero fazer mais. Tá legal. Ô, Gabriela, o cara fala assim, não vou dar mais no couro, é isso, né? É isso, eles falam isso lá pra vocês? Já falaram, quando eu estava no SEAM, eles falavam muito, eu não vou fazer porque eu tenho medo de não funcionar mais. Pois é. Ô, Gabriela, daqui a pouco eu vou falar com a Laila, essa questão da reguladora, nós vamos explicar para vocês o que é essa questão de exames aqui em Três Pontos, mas eu quero que você complete mais alguma coisa que talvez eu não perguntei para você colocar para a audiência aqui da equipe. Sim, só falar do SEAM eu já acho que já é uma entrevista por si só, né? São muitos assuntos, porque ali a gente atende pré-natal de alto risco, a mastologia, né? E a ginecologia de alto risco. No momento eu não sou enfermeira assistencial lá, a enfermeira assistencial ela chama Alice, né? Então, também, quem sabe, numa próxima oportunidade, ela pode vir para Outro dia nós já tivemos lá, numa das campanhas de vocês, e eu conversei com a Alice, e nós vamos voltar mais, porque essa questão de saúde, a gente tem que botar na cabeça do povo, que tem que procurar os atendimentos médicos, e a mulher tem que procurar o SEAM, até o homem também, né, para a questão da vasectomia. Mas frisando assim, a porta de entrada é sempre na unidade básica de saúde. O SEAM já é um serviço secundário, então para chegar até o SEAM, igual eu expliquei, passa-se por uma regulação para ver se você realmente é uma paciente candidata ao alto risco. Aí depois chega lá em vocês. Aí depois que chega na atenção secundária. Aí depois vai dar tudo certo e o trabalho é bom, porque eu sei. Se fosse o eu falava, viu? Certo. Eu conheço o trabalho de vocês e a gente já utilizou do trabalho de vocês lá, então quer dizer, a gente pode falar que é bom. Entendeu? Principalmente nessa questão aí de câncer, de mama, esses negócios todos. Eu vi o trabalho que é feito lá, é muito sério. E outro trabalho muito sério nessa questão é feito no Hospital Regional em Varginha. Eu nunca canso de dizer que o Hospital Regional de Varginha é uma das grandes referências que nós temos, né? Sim, o Hospital Regional, o Hospital Bom Pastor também, que é a nossa entrada para atendimentos de câncer, né? Para finalizar, eu só queria falar um pouquinho do SEAM, que nós atendemos o pré-natal de alto risco e temos um grupo de gestante. Ele funciona uma vez no mês, ele acontece uma vez no mês. E assim, quem for gestante ou conhecer alguma gestante que ajude a divulgar o grupo, até porque assim, a gente já teve dias que a gente tinha mais de 30 gestantes no grupo e hoje tem uma demanda pequena, tem uma procura pequena, e eu falo muito para a Alice, não vamos parar, não vamos desistir, vamos divulgar mais o grupo, vamos pedir, né, parcerias e tudo mais, que é muito importante, é um momento da gestante, é dela, preparar para o parto, então acho que é muito importante. A divulgação é muito importante. E outra coisa, é importante também o planejamento familiar. E as pessoas não fazem isso, né? Não, e nesse grupo é esclarecido tudo, planejamento familiar, desde o preparo do parto, amamentação, cuidados com o bebê, então é muito interessante o grupo, quem é gestante, que está participando aqui do programa, que está ouvindo, participem com a gente do grupo, não tem problema se o teu pré-natal é feito na rede particular, se é feito no SUS, pode participar com a gente do grupo, não tem problema. Legal, obrigado, pode continuar aí. Deixa eu falar aqui com a Laila, você vai me explicar agora, e vai explicar para o povo, eu já sei o que é, mas você vai explicar para o povo, né, Laila? O que é reguladora? Você é a reguladora lá da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, prazer tê-la aqui conosco.
Bom dia, Silvano. O prazer é todo meu. Silvano, então, o setor de regulação ele foi criado há pouco tempo. Ele tem um ano e meio, mais ou menos. E faz parte da equipe eu, o Dr. Berg, que é o médico regulador, e nós temos também secretárias ali, 2 secretárias, e tem a Cíntia também, que a enfermeira Cíntia cuida mais da parte de cirurgias, né? Então, como que funciona? Era um desejo muito grande, porque eu trabalhei quase 25 anos na unidade básica, então era um desejo muito grande, porque esses pacientes eles ficavam assim, sem critério nenhum para um exame especializado, para uma consulta especializada. Então, era aquela história, quem ia mais cedo para a fila, quem tinha gente para ir, às vezes uns pagavam para ir para a fila, e não tinha um controle. Então, quem tinha um pouquinho mais de orientação ou disponibilidade é quem conseguia esses exames especializados, quem conseguia essas consultas. Né? Então, foi uma exigência do Ministério da Saúde. Hoje a gente tem a fila toda informada do Ministério da Saúde, né? O nosso programa informa, então quem foi agendado, o tempo de espera, né? A gente tem metas para isso, né? Existe até uma tabelinha que a gente usa que eu posso te explicar também. Então, o que acontece? A porta de entrada continua sendo a unidade básica, né? E lá são solicitados exames, seja eles simples, desde um raio-x, ultrassom, mamografia, tomografia, quanto os exames mais especializados, né? E esses exames, ele é avaliado, tanto o médico que solicita, ele tem que ter um CID, tem que ter uma justificativa, o médico regulador avalia tudo, ficando dúvida, ele entra em contato de médico com médico e é liberado esse exame, né? E aí eu fico mais com a parte assim, de ajudar o médico nessa questão, né? A parte do tema, a parte que cabe mais para a enfermagem, a gente faz, né? Que a gente consegue avaliar também. E a gente, de acordo com as prioridades, a gente vai liberando, né? Então, posso dar um exemplo. Hoje, um paciente, porque é por tabela, letra A, B, C e D. Então, a letra A, hoje, a média de espera são 15 dias. A B, 30, a C, 60 e a D é um procedimento eletivo, né? Pode mudar esse caractere? Pode, mas o paciente, às vezes, tem que ser reavaliado pelo médico, né? Às vezes, nesse processo, ele fez algum outro exame, mudou o critério de avaliação, então o médico assistente consegue fazer essa mudança, né? Mas acaba que a gente aqui encontra algumas dificuldades, porque a gente trabalha com convênios ou até mesmo com recursos próprios. Então, os convênios dependem muito da arrecadação que o município está tendo. Então, a gente houve algumas mudanças na política, diminuiu um pouco, acho que o prefeito já teve, já explicou para a população, diminuiu um pouco o repasse financeiro para o município, mas a gente sempre prioriza as urgências, né? Prioriza as urgências. E uma vasta quantidade de exames e consultas especializadas são fornecidas, né? Para citar todas aqui é até difícil, né? Mas foi uma coisa assim que a gente tirou essa fila da unidade básica, a gente consegue avaliar, usar um princípio do SUS, né? Que é a equidade e ver que realmente aquele que mais precisa é o que vai ser feito primeiro, né? E funciona muito bem. Era uma dificuldade que eu tinha enquanto estava na atenção primária e que hoje, eu estando lá, eu vejo que é produtivo, sabe? Que a gente consegue dar um cuidado maior para esse usuário, né? Ver ele de uma outra maneira, né? Então, nesse caso que você está dizendo, não existe furar a fila. Agora não tem isso. E pior que não existe, Silvano, porque... Eu acho assim, é prioridade para quem está mais precisando, né? Então, é porque a equipe ela tem que ser rígida nesse sentido, sabe, Silvana? Mas, assim, a gente precisa muito da atenção primária, eu falo muito, eu rodo os postos, que como eu não estou com o paciente na minha frente, eu estou na frente de um computador, eu tenho que acreditar no que está escrito lá, né? Então, assim, eu sempre, claro, eu faço atendimento ao público com o maior carinho, oriento, muitos levam exames para eu ver, para rever alguma coisa, tentar um encaixe, mas muitas vezes a unidade básica, que sabe a realidade familiar,
sabe a condição ali. Às vezes o exame chega primeiro lá do que para mim. O médico, às vezes o médico da família conhece aquele paciente, cuida da doença crônica dele. Então, eles precisam, às vezes, entrar em contato com a regulação pedindo uma priorização. Porque se o médico não relata bem, não põe um CID, não põe uma justificativa, o médico regulador, o que ele vai fazer com aquela informação que está ali? Por isso que, às vezes, geram pendências que o próprio médico assistente precisa responder. E isso atrasa um pouco o processo. Então, assim, às vezes o atraso no processo é mais isso, sabe? Fora a questão financeira que eu citei também aqui no início, né? Mas a gente tenta ao máximo, sabe, dar uma assistência e dar um cuidado para esse paciente, né? Mas é o que a Débora falou, eu preciso tanto atenção primária, esse cuidado, mas a população tem que nos ajudar, porque se não mantém um cadastro atualizado, como que eu vou encontrar esse paciente? Não consigo, né? Muitos exames são perdidos ali a vaga. Exame especializado, pensa para ver uma consulta com proctologista. Dificílimo, uma fila imensa, consulta com gastro. O pessoal não vai pegar o encaminhamento que está lá na secretaria. A gente manda mensagem no WhatsApp, liga no telefone, liga pelo WhatsApp. Não conseguiu, a gente entra em contato com a unidade básica de saúde, com a enfermeira responsável. Muitas que têm o agente vai atrás. Então, a gente tem vários métodos de entrar em contato e eles não vão. E qual que é o maior problema hoje que vocês enfrentam lá? Qual que é a maior deficiência de pedidos que vocês têm aí na secretaria? A dificuldade hoje é o número de ressonâncias, tá? Porque são exames caros, igual eu falei, o convênio são poucos, que usa que é praticamente tudo, e hoje eu até entendo, porque como a gente tem muito especialista, porque o exame especializado, o clínico geral lá da atenção primária, ele não pode pedir. Então, quem pede é só o especialista. Então, todos têm seu critério de urgência, né? Então, a gente tem vários ortopedistas, tem neurocirurgião, que hoje valora, que a gente encaminha para Varginha, tem clínicas da dor, então, assim, tem neuropediatra, neurologista. Então, assim, são especialidades que realmente precisam daquele exame. Só que são exames caros. E você sabe quanto que custa um exame desse para fazer tudo? 600 a 2 mil reais, dependendo. E isso fazem quantos exames desses normalmente por mês? Já teve fases de fazer mais, mas atualmente na faixa dos 20 é o que consegui liberar esse mês. Eu consigo te falar desse mês. E tem fila grande? Tem. Para ressonância, sim. Mas é uma fila de quantas pessoas? Quantas pessoas? 240, mais ou menos. É muito complicado. Agora, os outros exames, os mais baratos, é mais fácil. Mas nenhuma ressonância faz mais de 3 meses que está na espera. Se o paciente fala que está assim, faz 1 ano que está lá parado, tem alguma coisa errada. Tem gente que fala. Tem alguma coisa errada. Porque, igual eu te falei, a regulação é um sistema novo, né? De 1 ano e meio para cá. Então, antes funcionava assim, igual eu te falei, tinha pessoas que eram mais esclarecidas, procurava, às vezes, um vereador, ou procurava, às vezes, de iniciativa própria a secretaria, deixava esse pedido lá. Esse pedido, eu não sou responsável por ele, porque a gente nem pega, a gente nem tem onde guardar, né? Então, muitos que estavam lá no passado, que procuraram, foram entregues. Esse sistema aí é o melhor que tem, ué. É quem tiver... Quem precisar primeiro é que vai fazer o exame. Eu acho isso correto, né? Igualdade para todos. Então, aí a gente tenta priorizar dentro dessa tabela que eu expliquei, né? De prioridades. A gente sempre pede, quando o médico assistente tem uma priorização, entra em contato para funcionar melhor. E juntando todos os exames, normalmente por mês, de tudo, todos os exames, vocês liberam quantos? Nossa, muitos. Por exemplo, raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia, é tudo de acordo com a prioridade. Então, se eu tenho lá 50 pessoas que é A, sempre todo mês é liberado. 15 dias de espera. B, 30. Então, isso aí a gente consegue liberar com maior... E o máximo que vocês têm hoje é para liberar em 3 meses? Não, igual eu tô falando da ressonância, exames... Esses mais caros, né? Consulta especializada, gastro, procto, é nessa faixa mais ou menos. E para oftalmologia? A oftalmologia, ela vai ser reestruturada
mas ainda não foi. A oftalmologia ainda fica com o agendamento onde a gente tem convênio, que é na clínica como é que chama a clínica lá? Do Dr. João Carlos, esqueci o nome da clínica. São José, e temos também convênios, que é Itanhandu, né? A gente tem campanhas, né? Que é a cirurgia de catarata. Então, assim, é uma fila que corre um pouco na Secretaria pela Regulação, igual as filas da catarata, e com a parte do tratamento fora do domicílio, que é Itanhandu. E o atendimento mais aqui na região, a agenda é com o Dr. João Carlos, mas as urgências a Secretaria da Saúde autoriza, encaminhado pela atenção primária, é atendido de um dia para o outro no máximo, e agora aquelas consultas que é exame de vista, essas coisas são agendadas, né, de acordo com a agenda de disponibilidade deles, e tem os convênios, por exemplo. Tem o Miguelim, que é um programa que existe na escola, né, que aí cada escola tem a sua cota. Tem também, por exemplo, os pacientes diabéticos, que precisam avaliar fundo de olho com uma maior frequência. Então, esses, aí a própria atenção primária encaminha para a secretaria, então eles são agendados mais rápidos. O que entra na agenda da rotina mesmo da clínica é exame de vista, aquela coisa que geralmente é todo primeiro dia útil do mês, né? Que eles abrem a agenda e o agendamento é feito direto, a procura é espontânea. Ok, quer falar? Pode falar. Só lembrei que tem o APAI agora, tem o SER4, né, da Visual também, que alguns pacientes são encaminhados para ser atendidos na APAI. Isso é bom. Quanto mais lugares para atender, melhor, né? A oftalmologia funciona muito bem. E o SER4 é até interessante você ter uma entrevista com eles, é muito interessante, né? Eles... problema visual, às vezes até a enfermagem mesmo que detectou no atendimento, às vezes a escola, um ajuste para a criança, de lupa, de adaptação para a criança acompanhar e poder fazer readaptação dele dentro da sala de aula. Então, eles têm, assim, é fantástico o programa, né? Então, o Ser Visual também veio acrescentar muito para o município, né? Acho que a Laila, virando aqui, ela explicou com relação, ela que é reguladora, como é que funciona isso aqui no município de Três Pontos. Então, você vai na unidade básica de saúde, você vai ser atendido e de lá ela vai encaminhar o seu exame lá para a Secretaria Municipal de Saúde, é isso, né? Através do computador, e lá vai cair em uma fila, em ordem das pessoas que precisam mais, das pessoas que precisam menos. É para o povo entender, tá? Eu aqui falo mais do povão, assim, é para o povo entender. Aí é mais ou menos isso, né? Você resumiu muito bem, Silvano. Então é isso. Mais alguma coisa, Laila? Porque daqui a pouco eu vou fechar conversando de novo com a Débora, mas mais alguma coisa que você queira ressaltar? Você também? O microfone está aberto, gente. Vocês podem falar. Então, manter o cadastro atualizado, gente, é um pedido que eu faço para todos. Esse programa, ele envia SMS, que é aquela mensagem antiga, né, que muita gente nem sabe acessar. Mas se tiver dúvida, na hora que chegar na unidade básica, fala que ouviu aqui no programa do Silvano. Pessoal, me ensina como é que eu olho aqui a mensagem que vocês enviam. Porque é uma mensagem automática de agendamento, né? Está sofrendo, sim, reestruturação, graças a Deus. Nós estamos mudando para o WhatsApp, mas o telefone tem que estar certinho no sistema. Só envia a mensagem para o telefone principal. E o programa que vai ser atualizado, ele vai enviar um lembrete da consulta 3 dias antes, né? Mas a gente ainda está em processo de reestruturação. Então, aprenda a olhar SMS, se tiver dúvida, procura a unidade lá para ter orientação, né? E esses SMS, eles são enviados para consultas de agendamento central. O que é isso? Aquelas consultas do CIAMA, as consultas do centro de especialidade, a consulta do centro de especialidade do hospital. Todas são através de SMS? Não. As consultas que são fora do domicílio, que são através de convênios, a secretaria envia WhatsApp, né? A secretaria mesmo entra em contato. Então, é importante estar sempre de olho nos dois e manter os telefones atualizados. Ok, Laila. Você queria falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer um adendo na fala da Laila, que ela falou um pouquinho do programa do Miguelim, tá? Só rapidamente também, que o assunto é extenso.
O programa Miguelin, ele foi criado, é uma triagem ocular dos estudantes. Então, nós vamos iniciar em agosto. Quem faz esse programa, quem é o maior ator desse programa é a educação, a saúde é parceira, mas vão ser triados os estudantes. Esse ano tem um diferencial que vai entrar até o ensino médio também, os estudantes do ensino médio. E as crianças ou adolescentes que tiverem qualquer alteração ocular, eles vão ser encaminhados para Itanhandu para ir possivelmente a confecção do óculos. Então, vai iniciar, se não me engano, com 5 anos, 4 anos de idade, 5 anos até 16 a 17 anos. Então, em agosto, nós vamos começar a triagem nas escolas. Isso é muito bom, né? Tem vários programas aí que as pessoas têm que procurar, né, para saber antes e ver os programas que tem, porque tem programas do governo federal, do governo estadual também, e que podem ser utilizados, as pessoas de repente estão precisando, né? Excelente, né? Porque você detecta uma alteração ocular de uma criança lá no início já dos anos iniciais, estudantis, que não deixa de acarretar aquele problema, piorar aquele problema ocular dela. Já é corrigido logo no início. Ok, deixa eu falar de novo com a Débora. Eu vou falar com a Débora aqui, e é o seguinte, nós vamos só colocar aqui. Eu quero saber, Débora, eu vou explorar mais com relação à unidade básica, postos de saúde. Hoje em Três Pontas, são quantos postos de saúde em atendimento? Hoje nós temos 13 equipes de atenção primária no município. Nós temos 11 na cidade, né, e 2 na zona rural. Opa, hoje, nesse envolvimento dos postos de saúde todos, são quantos médicos? São cerca de 58 médicos de atendimento de clínico geral, fora pediatra, ginecologista, mas clínico geral mesmo, atendimento básico, são 58 no total. Vocês têm todas as especialidades médicas hoje ou está faltando algum tipo de médico aí? Eu acho que no momento nós estamos com a reumatologia, né, que a nossa reumato está de licença maternidade, e a que a gente tinha convênio, ela saiu do convênio. Então no momento o que está faltando mesmo é reumatologista. Pediatra é difícil? Dificílimo. Nós temos vaga em aberto, inclusive se tiver algum pediatra assistindo aí, nos procurem, que nós estamos com dificuldade de contratação de pediatra. Não temos pediatras para contratar, porque tem vaga. Por que pediatra é tão difícil? As pessoas não querem se formarem para pediatras? Eu acho que o pediatra está indo muito. Tem pediatra suficiente, mas muitos não querem trabalhar no SUS, estão indo para a rede particular. Mas pediatra a gente tem sim, mas não que queiram trabalhar no SUS. Entendi. Débora, então vamos fazer o seguinte, para recapitular. A partir de segunda-feira, eu quero que você repita aí da reformulação para a gente bater bem isso aí. E depois a gente vai fazer recorte aqui também. Mas eu quero que você explique como é que vai funcionar o sistema de saúde das unidades básicas para desafogar o pronto atendimento. Eu estava conversando antes com vocês disseram, você estava conversando comigo, que se der errado a gente volta e primeiro vamos tentar corrigir de todas as maneiras. O importante é tentar, não pode ficar sem tentar, né? Porque senão vai falar, eu tentei, e daí, então não sei se vai dar certo ou não. É tentando que pode dar certo e eu acredito que vai dar certo, né? Porque é bem localizado o centro de atendimento na Marilena e a clínica, a policlínica aqui no centro da cidade, né? Isso, Silvano. Eles estão fazendo uma tentativa de reorganização. A gente pode errar? Pode. Mas a gente está tentando reorganizar mesmo e ficar de uma melhor maneira para a população. A princípio, nós estamos começando apenas com 2 unidades. Conforme a demanda a gente vê que está aumentando, a gente pode ampliar. A gente vai estar ampliando. Inclusive o horário, que a gente seguiu o horário de maior movimento do PAM, mas se a gente vê que não está tendo tanta demanda, a gente pode fazer essa alteração. E a gente pede para a população ter paciência. Não conseguiu vaga no dia que ela quer, não é o dia que a gente quer ou que a gente pode. É o dia que a gente é preciso. Porque muitas das vezes a população quer ser atendida naquele momento, na unidade de saúde. E a gente vai fazer de acordo com a prioridade de saúde. Por isso que ela vai ser acolhida e avaliada. É isso que eu peço para a população. Outra coisa, a população vai muito para o que fala-se nas redes sociais, né? Solta, nossa, você vai naquele posto, nunca consegue vaga. Aí muito que procura a gente na secretaria, mas você foi lá? Não, não fui não, minha vizinha foi e falou que não consegue, que nunca consegue. Então procure essa unidade de saúde. Toda unidade de saúde tem um enfermeiro responsável, procure o enfermeiro da sua unidade, relate a sua queixa, que a enfermeira vai avaliar da melhor maneira possível e te sair com atendimento ali. Mas não vá pelo que a rede social falou, que o fulano citou.
Não resolveu, a secretaria está de portas abertas, procure a gente na secretaria, mas procure a gente com uma demanda fidedigna, que muitas das vezes, eu procurei lá, marcaram para tarde, mas eu não quero passar a tarde. A pessoa estava com a consulta agendada para o período da tarde, mas ela não queria, porque ela tinha compromisso e à tarde ela não ia poder. Aí ela foi para o PAN, à tarde. Tem muita gente que chega aqui, eu quero descer a lenha na saúde. Eu falo, eu também quero, mas vamos ver o que é primeiro. Vamos tentar resolver. Aí eu procuro vocês sabem disso. Eu falo, gente, como é que tá a situação aí? Que eu acho melhor, antes de tudo, você falou uma questão de rede social, procura elas lá. E depois, se elas lá não resolverem, vocês podem me procurar. Se vocês me procurar, eu resolvo com elas lá. Entendeu como é que é a jogada? Não é assim que funciona. Se você ir para a rede social e brigar, não vai adiantar nada e não vai resolver o problema. Se a pessoa já está com um problema de saúde, vai para a rede social, xinga, vai resolver o problema, procura elas lá. Se vocês procurarem elas e não der certo, vocês me procuram aqui, que aí eu entrevisto, aí. Mas primeiro eu preciso ouvir os dois lados, né? A gente tem que saber como é que funciona. É porque eu conheço a idoneidade do trabalho que vocês fazem ali há vários anos. Isso não é de administração agora, não. É de vários anos que a gente sabe quem são vocês e o trabalho sério que vocês fazem aqui na Saúde de Três Pontos. A gente sabe que tem problemas? Tem, mas tem que tentar resolver aos poucos. Que os problemas são N problemas de questão de saúde. Cada dia que passa aumenta mais, né? Essa questão de horário, só vamos abordar os horários que vão começar aí nestes centros de atendimento, nessas unidades. Sim, os médicos extras, eles vão atender das 7 a 1 na UBS Central, a partir de segunda-feira agora, dia 3 de agosto. E no PSF da Mina, o médico vai começar dia 10 de agosto, também das 7 a 1 hora da tarde. As unidades de saúde não precisam ir de madrugada mais. Vocês vão no horário de abertura da unidade, atendidos conforme a prioridade, e os casos crônicos serão agendados no período da tarde. Então, nesses horários, se você vai lá para o PAN, você vai para essas unidades de saúde, para desafogar o PAN. Vamos ver a partir de segunda-feira, depois dá para fazer uma avaliação, uns 15 dias depois. E a questão de atendimento à noite, vocês pensam nisso? A demanda noturna não é tão grande, conforme os gráficos que foram nos enviados, a noturna não é tão grande. O pico de maior horário está sendo no período da manhã. Então vocês querem resolver esse problema da manhã? Isso, a nossa intenção é essa. Ver o que vai dar com esse atendimento das 7 a 1. Se a gente viu que não deu certo, não foi tão resolutivo, a gente pode alterar. Mas a princípio seria o período da manhã. Nós já tentamos em outras épocas, outras oportunidades, o atendimento noturno. A demanda foi mínima. Né? Nossa, não compensa abrir a unidade para, às vezes, iam 4 pessoas. Aí não tem jeito, porque o custo do médico é altíssimo. Aí não compensa, realmente. Abria sala de vacina, abria e não... Enfermeiros, é uma equipe. Enfermeiros, recepcionistas, serviços gerais, então custo alto para uma demanda muito baixa. Olha, não estou dizendo que não vai acontecer, isso aí a gente vai avaliar. Quem sabe agora, né, aumentaria essa demanda noturna. Só porque esse trabalho que vocês vão fazer é uma coisa que ainda não fizeram. Vocês ainda não fizeram isso, né? Porque o PAN, eu até assustei outro dia, eu entrevistei o Michel, 7 mil atendimentos no mês, é uma loucura. Sim. Mas... Eu já trabalhei no PAN, né, há um tempo atrás, e sempre foi assim. Agora a gente tem os dados, antes não tinha. A gente não, na verdade, nós tínhamos, mas não era tão divulgado. Então, a Cíntia não está aqui, mas eu até falo por ela, que ela era coordenadora do PAN. Sempre foi assim, principalmente em épocas de epidemias, influenza, era 300 atendimentos dia, atendimentos dias. Sempre foi muito alta a demanda do PAN. É uma loucura. Então por isso que eu acredito que isso deva dar certo, desses atendimentos, né? Eu ia falar, Silvano, a gente tinha uma ligação muito grande com o PAN, quando era da nossa administração. A Cíntia sempre me ligava, Débora, o paciente foi lá na policlínica e não tem vaga. Eu ligava na policlínica, o médico estava lá, estava tendo vaga ainda. O paciente foi direto para o PAN. E chega na recepção, o que a gente fala? O paciente chega lá no PAN falando, fui no posto, não tinha vaga. Aí você liga no posto, tem vaga. Então nós vamos estar criando, a Giovana ainda vai convocar para a gente fazer uma reunião, de ter essa ligação com o PAN. O paciente chegou lá, eu sou do posto Santa de Vista, lá não tem vaga hoje. Tem. Agora nós vamos ter esses 2 médicos, chegou lá no PAN, é caso de atenção básica, nós temos um médico na policlínica, já encaminha para a policlínica, para tirar aquele paciente do PAN. Porque nossa relação a nossa comunicação com o PAN vai ser frequente. Então, se o paciente bater lá e não for caso de pronto atendimento,
ele vai ser encaminhado, vai ter que voltar à sua unidade de saúde. Muito bom. Se isso funcionar, vai ser extraordinário. Agora, o problema do PAN, gente, isso aí é... Eu tô com dor na perna, eu vou lá no PAN. Eu tô com dor no pé, eu vou lá no PAN. Isso aí é difícil. Isso aí é difícil. Sei. Mas vamos torcer para funcionar, né? A gente tem que torcer para funcionar, que é melhor para todo mundo. Débora, muito obrigado pela sua presença. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu acho que eu quero falar para a população é assim, o que a Laila já falou, né? Questão de atualização de cadastro, atualize seu cadastro. Outra questão, falta, comuniquem essas faltas para a gente não perder vagas de atendimento. Então, ligue, não consigo falar na unidade. Muitas unidades têm WhatsApp, manda mensagem, as mensagens na hora que está tranquila vão ser lidas. Ou a sua agente comunitário, muitas vezes quem tem agente comunitário, comunique com a gente, minha consulta é marcada semana que vem, eu não vou. E evitem faltar. Principalmente, não só atendimento médico, a gente tem nutricionista, psicólogo, e a demanda de falta é gigante. O nutricionista lá tem dia que agenda e fica lá sem atendimento porque o paciente não compareceu. A gente teve uma ideia de fazer um faltômetro, né, mensalmente. Então, as consultas agendadas serão informadas nesse faltômetro, nesse painel, o absenteísmo, o índice de falta e tudo mais. Assim, é assustador. A gente quer divulgar mesmo esses dados. Não é isso, porque vocês, a turma dessa ripa mesmo na saúde. Então, vocês têm que divulgar, né? Porque vocês estão fazendo o trabalho sério, né? Faltar. E outra coisa, o nutricionista é bom, né? Num país que nós temos tanta gente obesa aí, né? Na cidade, para todo lado. Isso é muito bom, passar uma vez do nosso nutricionista. Já falava alguma coisa? Chega aqui então, vamos lá. Opa, espera aí para você. Ficar aqui pertinho. Né? Então tá, pode. Silvana, é o seguinte, nós temos o eco itinerante, um ecocardiograma itinerante, que já é por 3 meses que a gente solicita. Vem um médico de fora, traz o aparelho, e a gente usa o espaço do Ciama, porque tem que ter uma sala reservada, com maca e tudo, né? Aí a gente pede 50. Deve ter uns 50 lá na secretaria, que o povo não foi buscar o resultado. De uns 150, deve ter 50. Eu acho que vocês deviam fazer uma divulgação dessas coisas também. E fica, eu preciso fazer o eco, preciso fazer o ecocardiograma, mas não tem interesse nem de buscar o resultado. Não vai valer mais, velho. E não falta consulta com o cardiologista, porque nós temos 3 concursados. Né? Então, olha para você ver. A população exige tanto, mas e aí? Aí por isso que vocês, eu acho assim, tem que divulgar, entendeu? Divulga. E nós estamos aqui para vocês fazerem isso. Débora, então tá, obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês pelo esclarecimento, porque depois nós temos que fazer um elo aqui também para a gente bater mais papo com relação à saúde, depois a gente vai combinar isso, tá bom, Débora? Obrigado. Obrigada a você, Silvana, estamos sempre à disposição, e a gente está aqui para orientar a população mesmo, para elas estar procurando o serviço quando elas não conseguiram ser atendidas, nós estamos à disposição. Tá legal. Obrigado a você, Gabriela. Obrigado, viu? Obrigada. Tá legal. Obrigado também a Laila. Um grande abraço. Hoje é sexta, né? Tô perdendo até o rumo aqui. Porque diabetes faz isso, dá um esquecimento danado. Mas aqui, segunda-feira, eu tenho uma entrevista muito boa relacionada à saúde, que eu fiz lá na Santa Casa também. E tem mais, a candidata a deputada estadual. Vai estar aqui. É a Valerinha, né? É isso? A Valerinha vai estar aqui. Ela colocou seu nome à disposição aí. Vai colocar seu nome à disposição aí dos eleitores. Então ela vai estar aqui para a gente bater aquele papo aqui no programa Passando a Limpo, isso na segunda-feira. Segunda nós estamos de volta. Grande abraço, ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.